Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Alex Macários. Vamos juntos mais uma vez trazer uma reflexão da palavra do Senhor Jesus aos nossos corações neste dia. Mas antes eu quero lembrá-los e convidá-los, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal. O ano de 2023, se assim o Senhor nos permitir, estaremos postando a cada 2 dias um novo conteúdo no nosso canal para a edificação da vossa fé. Amém? Eu quero compartilhar um texto com vocês neste dia, que se encontra no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 4, um texto muito conhecido, muito pregado, mas o Senhor tem ministrado no meu coração neste dia esse texto e eu quero compartilhar com você agora. Amém? Então pegue o seu exemplar da Bíblia, seja no smartphone, seja no seu tablet, seja no computador, ou até fisicamente mesmo. Pegue ele e nós vamos ler o texto neste momento. Na epígrafe está escrito: Jesus acalma a tempestade. Versículo 35 ao 41. E disse-lhes: aquele dia, sendo já tarde, passemos para o outro lado do mar. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, que jogava as ondas sobre o barco, de tal maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Oh, aleluia, oh, glória. Esse é um texto muito comum, muito pregado, muito conhecido de todos. Mas eu quero trazer uma reflexão para a sua vida no dia de hoje, que nós entramos um ano novo, muitos estão participando de campanhas, mas eu quero trazer para o seu coração hoje que o nosso dia a dia, a nossa vida cotidiana, ela está sempre sujeita a tempestades. As tempestades fazem parte do nosso dia a dia, ela deve fazer parte do nosso cotidiano, as tempestades devem fazer parte da nossa vida. Eu sei que você deve estar se perguntando: como assim? Quer dizer que eu tenho que viver na tempestade? Eu não disse que você tem que viver na tempestade. Eu disse que elas fazem parte do nosso dia a dia. Porque existem tempestades e cada uma delas vem para nos ensinar, trazer alguma lição para a nossa vida. Por exemplo, nós temos uma tempestade que é descrita lá no livro do profeta Jonas. Todo mundo conhece esse texto. O profeta Jonas, querendo fugir da ordem, da responsabilidade que Deus lhe colocara, então ele vai pagar uma passagem, entrar num barco, e o texto vai dizer que vai vir sobre aquele barco uma imensa tempestade. Nós temos uma outra tempestade que vem quando Jesus está indo para o outro lado, para Gadara. E nessa tempestade, Jesus não está no barco, os discípulos estão sozinhos no barco. Fisicamente, é evidente que Jesus nunca abandonou os seus discípulos. Jesus sempre esteve com eles, mas Jesus estava ausente fisicamente, mas espiritualmente Jesus estava com eles no barco.
Outra tempestade que a Bíblia nos revela, que nos mostra, é no capítulo 27 de Mateus, de Atos, me perdoe, quando Paulo está sendo levado para Roma, uma tempestade conhecida como Euroaquilão, um vendaval, e Paulo vai sofrer, vai passar por essa tempestade juntamente com toda a tripulação do navio. Então é importante que nós venhamos pontuar e analisar cada uma dessas tempestades. A tempestade de Jonas, que vem no barco, quando Jonas está no barco, ela vem para nos ensinar que não devemos desobedecer a palavra de Deus, as ordens de Deus. Então ela vem para nos revelar que estamos em falha, que estamos em desobediência. A tempestade que vem quando os discípulos estão no barco atravessando para o outro lado, para Gadara, ela veio para mostrar aos discípulos e ensinar que sem Cristo nada eles podem fazer. Note que a tempestade veio em cima do barco, onde todos são pescadores, peritos, especialistas em mar, em pesca noturna. E, no entanto, nenhum deles, com todas as suas experiências, puderam fazer nada quanto à tempestade. Então ela veio para mostrar que sem Cristo, nada eles podiam fazer. Já a tempestade que veio quando Paulo está sendo levado para Roma, é uma tempestade que veio para revelar que o lugar de Paulo não é como prisioneiro, mas como capitão do barco. Que Paulo era o homem mais importante dentro daquele barco. Então existem tempestades para cada situação de nossas vidas. Nem sempre a tempestade é um sinal de falha ou desobediência. Porque nesse texto que nós lemos, os discípulos vão passar por uma tempestade, não por desobediência, mas sim pela obediência. Mas tem uma lição a nos ensinar nesse texto. Então, dentro desse texto, Jesus passou o dia inteiro um seminário com os discípulos e a multidão. Jesus deu um seminário de um dia inteiro sobre parábolas. Jesus veio ministrando a parábolas do reino, parábolas do semeador, do valente, né? Então ele passou um dia inteiro dando um seminário sobre parábolas. Quando chega no final do dia, Jesus entende que já está tarde, então ele vai dar a ordem aos seus discípulos: passemos para o outro lado. E os discípulos não titubearam nem um minuto. Eles simplesmente foram para o barco, pegaram Jesus, entraram com Jesus no barco. E o texto diz especificamente que do jeito que ele estava. Qual era o jeito que Jesus estava? Jesus estava já fadigado, cansado por um dia estendido de ensinamentos. Então eles põem Jesus no barco. É evidente que quando alguém está cansado, se você deixar ele numa poltrona confortável e colocar um som ambiente, é evidente que essa pessoa vai pegar no sono. O projeto de Jesus ali não era entrar no barco e dormir. Jesus nunca quis entrar no barco e dormir. Mas aonde colocaram Jesus, fez com que Jesus pegasse no sono. Então eu quero começar agora a ministrar esta palavra para você, para o seu coração no dia de hoje. Jesus, ele quer entrar no teu barco, mas em momento algum Jesus, ele quer ficar no teu barco dormindo. Jesus, ele pede para entrar no teu barco e para o outro lado, mas ele quer ocupar uma posição de destaque no seu barco. Enquanto nós estivermos no nosso coração, esse vocabulário, a vida é minha, eu faço o que eu quero. O barco é meu, ninguém tem que dar palpite.
o pastor da minha igreja, ele quer ficar dando palpite na minha vida. Ele quer ficar dando conselho, quer ficar dando palpite como eu crio meus filhos, como eu tenho que agir em casa. Porque o meu pastor, ele se intromete nas minhas coisas, ele se intromete na minha vida. Deixa eu falar algo para você. O barco era dos discípulos. Jesus nunca tomou o barco deles. Mas enquanto eles estavam com o coração, o barco é meu, quem conduz o barco sou eu, as tempestades vêm. E ele por si só não pode resolver a tempestade. O barco é seu, então a tempestade vem sobre o teu barco. Jesus está no barco dos discípulos. Os discípulos são marinheiros, são experientes no mar, têm experiência em navegação. Mas só Jesus tem poder de parar uma tempestade. Note que o texto não fala que é uma tempestade de chuva, mas sim uma tempestade de vento. Você já deve ter ouvido essa expressão em algum lugar. Quando alguém perguntou para uma outra pessoa sobre como que vai o negócio, como que vai a sua empresa, e talvez essa pessoa respondeu, os negócios vão de vento em popa. Você já ouviu essa expressão, ou talvez até já citou essa expressão. O texto diz que Jesus está dormindo na polpa do barco. O vento e a tempestade sabem quem é Jesus. Oh, aleluia. A tempestade, as ondas, o vento, a chuva, eles sabem quem é Jesus. Mas o dono do barco ainda não entendeu e não sabe quem é Jesus, não reconheceu quem é Jesus. Quando Jesus entra no barco dos discípulos, eles estão indo para o outro lado. Eles têm um objetivo, chegar ao outro lado. Só que o texto vai dizer que se levanta uma tempestade de vento. Um barco que é um barco à vela, ele depende do vento para navegar. Se o vento vem na frente do barco, preste atenção, isso aqui é uma linguagem náutica. O barco existe a popa e a proa. Deixa eu tentar explicar melhor para você. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu vou pegar esta régua aqui, para tentar mostrar para você. Digamos que essa régua é o barco. O barco ele está indo para cá. Então, o vento tem que vir na parte de trás do barco para empurrar o barco para frente. Então, isso significa que o vento tem que vir na popa para que o barco vá para frente. Então, quando você ouve essa expressão, o meu negócio está indo de vento em popa, o meu projeto está indo de vento em popa, o meu ministério está indo de vento em popa, está dizendo que o vento está favorável, o vento está vindo a favor e fazendo com que você chegue facilmente no seu destino. Caso que não está acontecendo no barco dos discípulos, porque o texto diz que o vento se levantou e o vento vinha de frente ao barco. Quer dizer que o vento está vindo na proa. Por que o vento vem na proa? Porque o vento sabe quem está na popa. Oh, aleluia! A tempestade sabe quem está na popa do barco. A chuva sabe quem está na popa do barco. Só os donos do barco que ainda não descobriram quem é que estava na popa do barco. A tempestade não se atreveria a se levantar contra o Deus Cristo, o Deus encarnado que está na polpa. Então, quando a tempestade olha, e quem é que está conduzindo o barco? É um homem. Quem está conduzindo o barco é Pedro. Quem está conduzindo o barco é João. Quem está conduzindo o barco é Tiago. Quem está conduzindo o barco é Mateus, é Marcos. Eles estão conduzindo o barco. Quem está conduzindo o barco é o Alex. Quem está conduzindo o barco é o José. Quem está conduzindo o barco é a Maria. Então a tempestade entende, esse daí, ele não é
o Jesus Cristo. Ele não é o que tem autoridade sobre o vento, sobre o mar, sobre a tempestade. Oh, aleluia! Oh, glórias! Jesus, ele quer entrar no teu barco, mas ele quer estar conduzindo o teu barco, ele quer guiar o teu barco, porque a tempestade, quando vier, ela vai olhar na proa do barco, na frente do barco, e vai ver Jesus Cristo conduzindo o teu barco. Então a única coisa que o vento vai poder fazer é soprar na polpa, fazendo com que o barco chegue mais facilmente no seu destino. Então, se você coloca Jesus para ficar atrás no barco, para que você possa conduzir o teu próprio barco, se prepare, porque a tempestade se levanta. Ela vem com violência, ela vem com força, tentando impedir você de chegar. Talvez Jesus já está dentro do teu barco, dormindo na polpa, mas acho que 2023 deve ser o ano que você tem que despertar Jesus Cristo e falar: meu Senhor, toma controle agora, pega o leme, segura o timão deste barco e conduz esse barco conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Me leva por águas tranquilas. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, santo é o nome do Senhor Jesus. Nós, enquanto tivermos esse vocábulo, o barco é meu, eu faço o que eu quiser da minha vida, Jesus nunca conduzirá o teu barco. Lembre-se que na Bíblia, barco fala de nossas vidas, o mar fala do mundo, e a tempestade fala das setas, dos levantes do inimigo contra a nossa vida. Mas se Jesus estiver na frente, conduzindo o nosso barco, o vento que era para ser contrário, agora será a favor. O inimigo acha que está te atacando, mas está te favorecendo. Quando eu era da escola da EBD, quando eu participava da EBD, com os adolescentes, cantava-se muito um cântico que as crianças cantavam, dizendo assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem e passa o temporal. Oh, glória! Se você não lembra deste cântico, comece a cantar agora. E diz assim: Jesus, eu te dou o controle do meu barco, te dou o domínio do meu barco, conduza o meu barco nas águas tranquilas. E se vier tempestade, ela virá para me favorecer e não para me atrapalhar. Deixa ele conduzir o teu barco neste dia e guarde essa palavra no teu coração. E quando alguém perguntar para você como está a sua vida, você vai dizer: minha vida está indo de vento em polpa. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero lembrar você que nós temos os nossos cursos. Todos os nossos vídeos tem aqui na descrição dos nossos cursos, os links. Se você quiser abençoar o ministério desse amigo, desse pastor que tem ministrado na sua vida, também vamos deixar aqui o link. Você compartilhe, oferte na vida deste homem de Deus, para que possamos cada vez mais divulgar a palavra e ministrar o evangelho do Senhor Jesus através das redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.